E aí galera, aqui é o Liquid, esse é o canal Distro Hopper e nesse vídeo eu não vou falar de distro. Na verdade, né, esse vídeo é um retake de um outro vídeo que deu muito errado, onde eu apresento a ferramenta Stable Diffusion, que é uma ferramenta de inteligência artificial para gerar imagens a partir de texto. Você vai encontrar na internet vários exemplos disso, inclusive tem bot integrado com Discord que faz coisas parecidas, mas essa ferramenta ela caiu a minha ficha de quão poderoso e disruptivo é esse tipo de ferramenta em um vídeo do Leon Danilce, também conhecido como o Leon e como Nilce. Aliás, estou de vermelho aqui, ó. Esse aqui é o símbolo da União Soviética. Aqui, ó. Onde o Nilce, o Nilce, o Leon ele instala o Stable Diffusion no computador dele. Essa é a grande diferença, né, geralmente as ferramentas de inteligência artificial elas rodam em clusters proprietários. Você não tem acesso ao código, você não consegue rodar no seu computador. O Stable Diffusion é open source e ele roda no seu computador. Eu fiquei um sábado inteiro. Comecei às 9 da manhã, fui parar sei lá, 5 da tarde, gravando como instalar o Stable Diffusion na minha máquina, né, no Nix, no caso, NixOS com a minha AMD. E eu não consegui, não rolou. A instalação até que funcionou, mas eu não consegui fazer a integração dele com CUDA. Com CUDA não, porque o AMD não tem CUDA, ele tem o OpenCL. E na AMD fica até um disclaimer aqui, né? Eu passei anos da minha vida aqui no canal indicando placas AMD no lugar de NVIDIA, só que a placa NVIDIA ela tem uma vantagem que não tem como ignorar. Isso aí eu pedi para uma versão online criar no caso, eu queria um grilo tomando mate. Ele foi um pouco criativo aqui. Ele queria uns bichos novos. Eu sempre defendi muito a questão da AMD, porque a AMD tem driver livre, tá dentro do kernel, aquela coisa toda. E ao contrário da NVIDIA, que pra mim sempre foi uma experiência um pouco mais problemática. A diferença aí é a seguinte, o driver da AMD, ele realmente é pronto, você instala o seu Linux e está rodando, acabou. Pode meter o Steam e sair jogando, tranquilo. Se você quiser usar funções de aceleração da GPU, você precisa do OpenCL e muito provavelmente você vai precisar pelo menos de partes do driver proprietário da AMD. Isso não é trivial de instalar no Nix, por exemplo, né? Em outras distros talvez seja, no NixOS não foi. Então eu vou fazer mais um teste dessa instalação usando o Gentoo, tem um Gentoo aqui ainda. Vou tentar fazer usando o Gentoo, mas eu não tenho muita experiência que eu vou conseguir fazer não. Eu cogitei também vender minha placa e comprar uma NVIDIA, porque para mim essa coisa de inteligência artificial é mais divertida e eu jogo muito pouco nesse computador, mas eu acho que eu me beneficiaria mais de coisas como inteligência artificial e aceleração de GPU, por GPU, né? Então é uma coisa que eu estou estudando um pouco. Então, enfim, olha aí o meu contradizendo, tá vendo? Você não pode confiar nesse canal, cara. Nunca confie nos vermelhos, né? Os comunistas sempre vão voltar atrás nas suas opiniões. Então aqui você, basicamente, vai ter até uns exemplos aqui, talvez os exemplos sejam mais legais. Por exemplo, High-Tech, Solarpunk, Utopia em Amazon Rainforest. Então aqui temos que vai ser uma Utopia Solarpunk na Floresta Amazônica. A gente manda gerar. Aqui, tá vendo? Isso aqui é tipo uma espécie de fila. E esse aqui é o tempo de processamento. Isso aqui antigamente era rápido, mas está demorando muito. O que acontece? Aqui lançou a versão 2 desse cara. Lançou a versão 2 do Stable Diffusion. Né? Esse aqui é o tipo de imagem que o Stable Diffusion pode gerar se você digitar as coisas. Então aqui provavelmente o cara escreveu astronauta e pombos amarelos numa estrada no fim de tarde. Essa é essa imagem. Isso aqui tudo imagem gerada artificialmente, tá? Você basicamente com base em texto. Tá, coelho com óculos escuro e touca, sei lá, astronauta cortando o jardim. A coisa mais interessante da versão 2.0 do Stable Diffusion é que ele já vem com essa ferramenta chamada Upscaler, onde ele pega uma imagem uma resolução um pouco pior e transforma ela em uma imagem um pouco mais nítida, né? Obviamente esses pelos, boa parte deles foram criados de forma artificial, né? Aqui você não tem informação suficiente. Um dia, se vocês estiverem interessados, eu posso falar sobre processamento de imagens, que é um assunto que me interessa muito, e eu já devorei alguns livros sobre o assunto. Mas nessa foto você não tem informação suficiente para reconstruir essa imagem aqui. Então, na verdade, a inteligência artificial ela interpretou essa imagem. Ela reconhece que esses padrões podem ser parecidos com algo tipo pelos, né? Ele busca lá no banco de dados dele de imagens coisas peludas e ele que recria essa imagem usando informações semânticas. Cara, isso é muito poderoso. Aqui é mais um exemplo, né? Onde você pode usar uma imagem como padrão e cobrir ela com outros padrões, né? Então, tipo, você pega uma criança, isso aqui é artificial, se você não percebeu, tá?
conte o número de dedos, você vai entender que essa criança não existe. Aqui você tem um robô, aqui você tem um abacaxi. Então você pode fazer esse tipo de coisa. Eu lembro que nos testes que eu fiz, eu cheguei a digitar o que era? Era capivara de fibra de carbono, sabe? Algo assim. E ele tentou fazer e deu meio que certo. Então aqui é mais ou menos o mesmo processo, tá vendo? Ele pega as imagens e reinterpreta elas. Aqui não terminou ainda. E o mais divertido dessa tecnologia é que você consegue, por exemplo, recriar cenas com estilos artísticos bem específicos, né? Então você pode falar para ele, ó, pega essa foto aqui e recria ela usando o mesmo estilo da Mona Lisa. E aí ele pega uma foto sua e transforma numa foto como se ele tivesse sido pintado pelo Da Vinci, entende? Aqui é a mesma coisa, tipo, aqui o cara falou, ó, faz aí uma coruja com 9 dedos e mete uma expressão X aí, um Salvador Dali, e ele faz. Tá? Esse aqui é uma apresentaçãozinha dele, né? Uma coisa que me chamou a atenção, até aproveitar um gancho, porque já viram mais um conteúdo aí pro canal. Eu assisti o vídeo do Akita sobre o estouro da bolha, e ninguém veio me perguntar sobre isso. Mas eu acho que ele tem razão. Eu já estava sentindo isso em 2019, na real, onde eu trabalhei em uma startup que ficava localizada dentro de um hub de startups. Então, cara, era um prédio inteiro ali na Paulista, gigantesco, bancado pelo Bradesco, o prédio, né? Aí eles terceirizaram para a WeWork fazer a gestão. Então você tinha um monte de startup ali, todo mundo, de certa forma, com algum tipo de ligação com o Bradesco, com a divisão da Bradesco, relacionado a fintechs e tecnologias disruptivas e tal. Então o lance é, você tem um prédio onde um banco financia um monte de startup. E ela tem um pedacinho de cada uma dessas startups que estão instaladas ali, né? Cara, eu vi muita coisa errada. Não errada, mas que não dava dinheiro ali. Muita coisa, muita coisa. Tinha desde empresa focada em bot para agir no site ali, você coloca um chatzinho, um chatbot, né, no seu site, para ele fazer venda e tal. Passando por administração de condomínio, de classe C, né, todo tipo de negócio que você puder imaginar estava ali, hospedado ali. Mas eu não vi nenhum negócio que estava sequer próximo de atingir a maturidade ali, de começar a dar dinheiro. E era uma baita grana, e eles faziam, tinha um esquema que era legal, que era o seguinte, eles faziam uns simpósios para cada startup apresentar seus resultados e tal, e trocar, né? Porque é o grande lance de você estar numa WeWork, é você trocar. Você faz parceria entre as startups, tal. Eu tenho um site disso, bota o chatbot daquilo, financia com aquela fintech ali que está no andar de cima. Esse era o lance. E eu ouvia os caras falando de grana entrando, aporte, financiamento, e os caras estavam muito longe de entregar qualquer coisa. E os caras contratando dev, contratando, todo mundo com plano de expansão para contratar pra caramba, aquela coisa toda. Aí foi engraçado porque eu estava começando a externalizar um pouco essa minha preocupação. Nessa época não existia o canal, tá? Estava começando a externalizar um pouco a minha preocupação sobre esse cenário. E aí o Akita fez um vídeo sobre isso, né? Justamente falando sobre como as startups, e citando especificamente a WeWork, por exemplo, elas estavam torrando dinheiro do investidor. O cenário político naquela época, o cenário econômico naquela época era de juros muito baixos, né? Essa foi a forma que os governos meio que usaram para retomar a economia depois da crise de 2008. Você abaixa os juros e isso, de certa forma, favorece o aquecimento econômico, porque o dinheiro custando mais barato, você vai pegar dinheiro que está parado na mão de um cara e vai botar esse dinheiro para trabalhar para você e ganhar o seu em cima. É assim que funciona o capitalismo. E os juros estavam todos muito baixos, então não valia a pena para ninguém comprar, por exemplo, títulos de tesouro, né, dos Estados Unidos, por exemplo. E todo mundo meio que se via obrigado a fazer investimento em startups. Então criou aí todo um ecossistema de startups e de gestores de fundos de startup, né? Porque startup é sempre um risco muito grande, mas algumas têm riscos maiores do que outras. Então quando você tem um fundo que meio que fica analisando essas startups e botando dinheiro nas que têm mais potencial e tirando dinheiro das que têm menos, tal, você consegue ter um ganho de risco, mas é um investimento de risco, mas você consegue ter alguma previsão, algum ganho, alguma coisa, certo? Então surgiu todo esse mercado de gente fazendo esse tipo de coisa, surgiu todo o mercado também de gente que tem grana investindo em startups, né? O caso, por exemplo, do Y Combinator, por exemplo, é uma dessas empresas, né? O cara tem grana infinita e ele fica botando dinheiro e apostando em ideias.
né? Essa é a ideia. O lance todo é isso. Tipo, são um monte de empresas, essas empresas elas não dão lucro, né? A princípio, elas não dão lucro. Elas ficam ali esperando o momento onde. O único jeito dessa startup dar dinheiro, vou te falar qual que é quando ela recebe uma rodada de investimentos, tá? E aí, é, e com essa rodada de investimentos, o pessoal paga salário, aquela coisa toda. Aí o próximo cara que for botar investimento, como a empresa muda o seu valuation, ele tem que botar mais dinheiro. E aí, em algum momento, o dono da startup ali, ele cansa dessa vida e ele vende os papéis dele e sai fora, e pula fora do negócio. O que às vezes é encarado como uma coisa meio ruim, porque se o dono do negócio, se o fundador do negócio está saindo do negócio, então talvez não tenha motivos para ninguém mais ficar. Mas às vezes acontece de quando a coisa começa a andar sozinha, o cara vende e sai fora. Essa é a única forma de você, geralmente, né? A única forma que você tem de fazer uma startup dar dinheiro, né? Que quando ela tem dinheiro suficiente, tração suficiente, ela começa a andar com as próprias pernas. Mas é um modelo de negócio que é muito complicado, mas ele, querendo ou não, ele gera muitos empregos na parte de tecnologia, porque tem muito MVP sendo criado, a tempo todo mudanças, pivotagens de negócio, porque o cara botou a grana ali, aí se de repente no meio do caminho você descobre que putz, esse caminho aqui não vai rolar, você pivota e vai para outro caminho. Então é super comum você ver startup com um nome que não diz nada, que não tem nada a ver com a função, né, com o que ela executa. E aí você fica confuso, nossa, mas essa empresa tem nome de fábrica de comida, mas ela está me oferecendo embalagens térmicas. É isso, porque muito provavelmente ela começou num segmento e no meio da rodada de investimentos ali o cara viu que não é por aqui, é por ali que eu tenho que ir. Então tem essa coisa, né? Veio a pandemia mudou a dinâmica das coisas, porque rolou, nos países sérios rolou lockdown, né? Aqui no Brasil não teve lockdown, mas nos países um pouco mais sérios teve lockdown, e as pessoas realmente ficaram em casa, e é porque lá não tinha cloroquina, então não dá para as pessoas saírem na rua. Economia online se aqueceu muito, então as pessoas tinham que comer, o iFood explodiu. iFood e coisas parecidas com iFood, tá? Entrega de mercado. Muitos mercados não tinham essa funcionalidade. Então os caras tiveram que implementar um e-commerce do dia para a noite. Né? A mesma coisa com o Mercado Livre, lojas online, né? As lojas de rua fecharam todas. Então toda essa galera teve que ir para online. Então isso criou muita pressão em cima de sistemas de venda, como por exemplo o Shopify, ele começou a ganhar uma baita de uma grana, porque uma galera começou a precisar de e-commerce, VTEX. Eles fornecem toda a tecnologia que você precisa para montar sua loja online, não importa o tamanho, você só faz uma parceria com eles lá, os caras te ajudam a montar. Então, quer dizer, muita gente começou a trabalhar nessas empresas, muito deve sendo contratado a rodo para suprir essa demanda explosiva. Então, Netflix deu dinheiro pra caramba, saiu um monte de serviço de streaming, jogos também, né? Videogame deu muito certo nessa época, porque por mais que os desenvolvedores não estivessem desenvolvendo jogos, né? O PlayStation 4 que o diga, se vendeu muito videogame porque as pessoas estavam em casa, elas precisavam se distrair, então videogame é uma boa distração. Jogo indie, eu acompanhei bastante o mercado de jogo indie, meu, teve muita coisa saindo também nessa parte de jogo indie. Então, quer dizer, além da bolha não estourar, ele inflou, cara. Muito mais gente, o pessoal contratou mais gente ainda, né? O que todo mundo tá percebendo é que agora em 2022 está rolando umas correções. Então tem muita empresa de tecnologia que está demitindo. Tem muita empresa estrangeira que estava sediando o desenvolvedor de país com dólar mais barato, que agora o cara está demitindo e está cortando planos de expansão. O Akita, no vídeo novo que ele fez, ele colocou de forma bem clara que agora é a hora de separar os bons desenvolvedores dos maus desenvolvedores. Isso sempre aconteceu, tá? Isso acontece o tempo inteiro, né? A cada daily isso acontece. A cada reunião, né? Isso acontece. Não é uma novidade, né? E eu acho que o mais importante aí é não entrar em pânico, tá? Porque o Akita ele fez um vídeo que fala, mano, você tá fazendo curso, você não vai conseguir emprego depois. Essa galera que tá te vendendo curso, tá te explorando, tá? Essa coisa toda aí. E eu não acho que é o fim do mundo. Eu não acho que se você tem planos para entrar nesse mercado, você deva desistir, de forma alguma. Eu acho que a barreira de entrada ficou mais alta. É isso, sabe? Eu já fiz um vídeo aqui sobre esse assunto, né? Sobre o que você tem que fazer para ser um júnior iniciante com um pouquinho mais de que se diferencie do mercado. Nesse ponto fica um pouco mais desesperadora a situação, porque, segundo as contas que o pessoal fez, só em 2022, 120 mil engenheiros de software foram para o mercado, saíram de empresas, né? Elas voltaram para o mercado. O tanto de demissões que teve no setor. Lá, em 2022 foram 137 mil demissões, tá? Aqui tem as empresas que demitiram e quantos eles demitiram, e se você procurar direitinho aqui você vai achar até mesmo
os empregados, olha lá, a galera que se demite se cadastra aqui, né? Então por aqui você consegue olhar que realmente a coisa está feia, né? O pessoal tá no final do ano, eles estão demitindo uma galera aí. Olha aqui, ó, em 2021, tá vendo? Eles começaram a demitir em 2022. Algumas áreas demitem mais do que outras, mas enfim, vale a pena dar uma olhada nesse site aqui, tá? O layoffs.fyi, para você avaliar se você acha que você consegue entrar no mercado ou não e em que mercado você vai entrar, né? O mercado de tecnologia é muito grande, muito grande. Então você pode trabalhar numa food tech, você pode trabalhar numa fintech, elas têm características dinâmicas diferentes. Você pode procurar trabalhar numa empresa que já está estabelecida em vez de procurar emprego numa startup. É mais fácil conseguir trabalho em startups porque geralmente, como eu posso dizer, tem muitas, né? Tem muitas startups por aí e os caras montam times mistos com muito mais facilidade, né? Eles montam squads muito facilmente. Porque eles têm que pivotar o negócio deles o tempo todo, então toda hora eles estão montando squad, desmontam squad, montam squad, botam outro squad, tiram o squad, então é mais fácil conseguir um emprego numa startup. E a partir daí você começar a procurar empregos em lugares um pouco mais estabelecidos, né? Uma tendência que eu vejo de mercado que eu não ignoraria são aquelas empresas de recursos humanos. Tá? Tem muitas por aí que o que essas empresas fazem? Elas contratam um desenvolvedor e alocam esse desenvolvedor em projetos e empresas maiores. Tá? Se você for um cara bem avaliado dentro dessa empresa, provavelmente você vai continuar a ser. Você sempre vai estar empregado, sempre. Aí você vai prestar serviço para uma empresa, vai prestar serviço para outra. Se acontecer alguma coisa com a empresa, você vai ser alocado para a próxima. Então, eu conheço pelo menos umas 10 pessoas que trabalham nesses esquemas, muitas delas em trabalho remoto morando aqui no Brasil, outras morando na Europa, mas trabalhando para essas empresas, porque lá você tem. Vou dar um exemplo que vocês vão entender fácil. O desenvolvedor sênior, ele é um cara que ele se especializou, só que essa especialização dele, geralmente, não é útil para todas as empresas, ela é útil para alguns nichos muito específicos que foi onde o cara se especializou. Então, esse cara se alocar é um problema, e a empresa contratar um cara desses é pior ainda, porque você não tem esses caras no mercado por aí dando sopa. Você tem um ou outro, mas você não acha o cara, né? Você não acha o cara. Você vai achar 30 milhões de júnior, mas um sênior especializado numa coisa muito específica você não vai achar. Então, essas empresas contratam esses caras com salários de mercado, né, com salário meio que alto, e oferecem esse serviço para as empresas que estão precisando contratar. Então, de certa forma, facilita que o sênior sempre tenha trabalho e recebendo o que ele tem que receber por isso, e ajuda a empresa a procurar o profissional certo para resolver aquele problema ali. Muitas vezes acontece dessa empresa contratar o cara por fora depois. Tá? Isso é bem comum. Essa é a história de sucesso que eu mais ouço por aí. O cara começa trabalhando numa empresa dessas, depois ele é contratado pela empresa onde ele prestou serviço. Eu vi gente que foi trabalhar na Apple, assim. O cara começou como uma terceirizada e foi trabalhar dentro da Apple depois pelos bons serviços prestados. Agora, para quem é júnior, fica mais complicado. Não tem jeito, porque o que você mais teve nessa época, em 2020 e 2021, foi curso formando júnior, gente fazendo transição de carreira, porque a carreira dele explodiu com a pandemia. E quem não conseguiu sair da linha de corte vai ter muita dificuldade para entrar agora. Então, quem ficou esperando o melhor momento para entrar no mercado, talvez agora não consiga entrar tão facilmente. Minha recomendação é a mesma recomendação do Akita. Cursos não serão mais suficientes agora. Acho que se eu quisesse contratar alguém hoje, eu contrataria alguém com compromisso na área, digamos assim. Ou seja, o cara está fazendo um curso superior ali da área. É uma forma de você garantir que o cara realmente ele não está só pipocando, não está só pulando de uma área para outra, porque eu vi bastante isso. O Akita, ele sugere não fazer Unisquina, mas eu sugiro que você estude, tá? Porque não adianta nada você querer focar nas melhores universidades, sendo que as melhores universidades, somando todas elas, eu acho que não dá, sei lá, 3 mil vagas por ano. Então não adianta, você não vai conseguir mudar o cenário apostando nisso. O Instituto de Matemática aqui do lado, no curso de Ciência da Computação, que é um curso grande, tá? A última vez que eu vi tinha 60 vagas por ano, os caras abrem, né? As federais não é muito diferente disso também, então essa é uma coisa que precisa mudar. Inclusive, acho que o pessoal precisa começar a abrir mais vaga aí para esses cursos de tecnologia. É que é aquela história, quando você abre mais vagas, você precisa de mais investimento, senão você perde qualidade. E o investimento não é só comprar equipamento e mesa, que nem os idiotas dos nossos políticos acham. É achar o professor certo para dar a matéria certa. A minha maior frustração, eu fiz sistemas de informação na USP, não me formei, tá? Mas uma das graduações que eu não terminei foi sistemas de informação na USP. Fiz metade do curso. Depois que eu tomei algumas reprovações por causa de chegar atrasado, eu reprovei uma matéria por chegar atrasado. Eu não consegui chegar no horário. Eu desanimei totalmente com o curso e eu vi que não valia a pena. Eu tinha duas opções: ou eu largava meu emprego com o filho, ou eu
acelerava a minha moto e para chegar mais rápido lá. O dia que eu decidi largar foi o dia que eu fiz o percurso entre a minha casa e a universidade. Se eu não me engano, cara, foi 35 minutos. Eu fui voando pra lá. Tipo, uma velocidade média de quase 100 km por hora, o tempo todo, inclusive dentro da cidade. Como você conseguiu isso? Fácil. Eu ando 80 por hora numa avenida que é 50, e na hora que eu cheguei ali na marginal na rodovia, eu tava mais de 100 por hora. Na hora que eu cheguei na rodovia em si, eu dava 150. É isso. Tá ligado? E eu vi que não valia a pena. Eu ia acabar morrendo. E eu acabei largando, tá? Mas foi uma tristeza. Só que esse curso de sistemas de informação, por exemplo, ele me foi uma frustração muito grande também. Por quê? Porque os professores que davam as matérias, as aulas das matérias, eles não eram da área. Então, por exemplo, eu tive sistemas operacionais com um professor, com um cara que era formado em física. Ele não fez sistemas operacionais. Então, isso limita bastante o que ele pode oferecer como professor, sabe? Porque copiar o livro na lousa qualquer um faz. Agora, propor um trabalho, um exercício programa, né, um EP, onde você desenvolve um driver e tal, isso, para fazer isso, você tem que ter um professor que manja. E ele não manjava, e ele chegou falando, já que não manjava, ó, nunca fiz essa matéria na faculdade. Então, quer dizer, ele ia ministrar uma matéria que ele nunca fez. Ele não estudou, e nunca teve aulas dessa matéria, entendeu? Ele era um cara inteligente, ele leu o livro e aprendeu, mas não é o suficiente para você ser um bom professor, principalmente quando você está falando de uma universidade pública top, que é o caso da USP, por exemplo, onde geralmente o grande diferencial da USP é que geralmente o professor que dá a matéria, ele é um PhD naquele assunto, ele é um PhD naquela matéria, com exceção das matérias introdutórias, né? Cálculo, qualquer um dá. Mas quando você pega, por exemplo, sistemas operacionais, redes, geralmente você pega o cara que fez um PhD em redes, alguma coisa relacionada a redes para dar essa matéria. Porque senão não faz sentido. E o curso de sistemas de informação da USP ela tinha esse problema. Eu fiz outra matéria bem interessante que era arquitetura e organização de computadores, com uma professora que ela era formada em a área de atuação dela era comunidades online, se eu não me engano. Mas ela teve culhões, porque ela passou uns trabalhos pra gente fazer para programar em Assembly. E ela corrigiu isso depois. É diferente do cara de sistemas operacionais. Mas é isso. Pô, quanto mais a gente teria aproveitado se o nosso professor fosse um cara da área. Nesse sentido, é legal você estudar numa universidade top. O problema é que você não consegue expandir essas vagas para todo mundo, porque você não tem gente. Porque, vamos falar a verdade, os nossos PhDs foram todos embora, cara. Ainda mais agora, depois da tragédia desses últimos anos. Os caras cortaram toda a verba de pesquisa. Quem tinha algum diploma embaixo do braço foi embora, mano. O cara foi dar aula na Escócia, foi dar aula na Inglaterra. Isso aconteceu com todo mundo que eu conheço, pelo menos, que tinha aí, ou que estava com doutorado encaminhado, ou estava com doutorado embaixo do braço. O cara foi dar aula na gringa, sabe? Vai fazer o que aqui? Vai dar aula pra soja, pra saco de soja? Então, esse que é o problema. Mas eu, de novo, não recomendo que você desanime. Eu acho que você tem que estudar, só que você tem que demonstrar. Primeiro, para o cara que está contratando, que você tem compromisso com a área, que você não está só fazendo uma transição zanzando por aí, não. Tem um compromisso, então beleza. Você está estudando, está fazendo uma universidade, que universidade, o que tem nessa universidade, né? E o legal da universidade é que ela te apresenta várias áreas de atuação. Então você consegue se achar ali no meio do tiroteio, tá ligado? E você consegue enxergar outras possibilidades também. Que computação, no geral, não é só programação. Você pode ser programador, DevOps, você pode ser programador mais científico, né, mais ligado para a ciência da computação, que é um tipo de programação que é diferente do cara que projeta web, Android. Você tem jogos, por exemplo, que eu considero uma área completamente separada e tem cursos, ainda bem, hoje em dia tem cursos já separados para jogos, que jogos para mim é uma outra disciplina, é outro rolê. Então, enfim, não tem muito o que fazer, tá? Infelizmente, eu até poderia recomendar para você, pô, faça uma transição, vai virar ilustrador, né? Só que esse cara aqui, meu, ele acabou com essa possibilidade. O Stable Diffusion, ele acabou com essa possibilidade. Por quê? Pensa comigo. Antigamente, você chegava pro cara, ó, quero ilustrar uma ideia, quero fazer uma animação. A animação é um grilo sobe em cima de uma moto e foge da polícia. Essa é a animação. Legal, para fazer essa animação a gente precisa definir um storyboard, né? Vai fazer tipo uma história em quadrinhos, né? Onde você coloca as cenas e tenta fazer um rascunho mais ou menos do que vai acontecer naquela cena. Beleza. Antigamente, você tinha que contratar um cara para desenhar o storyboard, um cara que manja de quadrinhos, né? E aí você descreve para ele como é que é a cena, ele vai tentar mais ou menos desenhar a cena de ação, aí muda o ângulo aqui, muda o ângulo ali, sabe, passo a passo, aquela coisa toda. E isso demorava um tempo. Aí depois que o pessoal aprovava o storyboard, eles faziam as artes conceituais baseadas nesse storyboard, que é para o departamento artístico visualizar a cena com um pouco mais de tranquilidade, né?
Realismo. E aí, quer dizer, se você demorou uma semana para fazer storyboard, você vai demorar 2 semanas para fazer o concept art, né? Que aí, com isso em mão, você consegue levar, inclusive, para o cara que vai financiar a obra, né? Isso leva um tempo, né? Cara, com esse negócio aqui, você vai cortar essa história para 3 dias, mano. 3 dias. 3 dias você faz o storyboard. Em 3 dias você faz o storyboard e arte conceitual. Porque assim, o storyboard ele é um rascunho justamente porque tem que ser feito rápido, ele vai mudar várias vezes. Aqui é isso. É um negócio que você escreve e a cada 10, 20 segundos você tem uma cena nova pronta para você usar. Você nem vai ter que fazer o concept art. Tipo, você já adianta tudo aqui, depois você só manda pra galera do Photoshop retocar. Entende? Ó, essa cena aqui é total o planeta dos macacos, cara. Sabe? Astronauta na praia, bababá, bababá. Tá aqui, tem um astronauta no cavalo, na praia, tá tudo errado, mas isso aqui você resolve com o Photoshop, tá vendo? Tem uma cordinha passando por aqui e tal. Isso aí você resolve no Photoshop. Colorização, ambientação, mas assim, você constrói a cena toda usando o Stable Diffusion ou alguma coisa do tipo, que ele aplica até mesmo estilos de arte, né? E depois você só manda pro cara do Photoshop retocar e mandar pro investidor e ele vai topar. Cara, isso aqui para fazer capa de vídeo, por exemplo, é uma maravilha. Porque você consegue você consegue criar um negócio surreal que chama atenção e tá pronto, tá na sua cara, velho. Tá aí, ó. Você gasta 10 segundos para fazer esse cachorro com touca. E é isso, tá ligado? Então, assim, não posso nem falar para você sair da parte da área de programação e tentar virar ilustrador, porque acabou essa profissão também. Você vai virar operador de prompt, né? Que foi o que o Leonilson lá falou. Você vai virar operador de prompt, que é o cara que fica digitando ali e pegando as melhores ideias e separando as melhores ideias de acordo com o que ele está imaginando ali. Ele tira coisa da imaginação dele. Aqui, ó, mais um exemplo. Tu pega o indiano sentado, que esse cara aqui é fake, é o Vale da Estranheza total, e transforma ele no Muppet Baby, ou no Stormtrooper, ou no, sei lá, ou num robô zoado aí. E aí você só corrige. Então, aquele tempo todo que você tem para pensar e não precisa mais, cara. Então, essa área não vai rolar, tá bom? E eu diria mais para você, provavelmente para música já tem isso, mas música é um negócio que a galera consegue fazer muito mais dinheiro, então eles não vão liberar uma coisa dessas que faz música nunca, ou vai demorar bastante para acontecer. A única sugestão que eu consigo te dar é vai estudar, meu amigo, vai estudar. As competências elas mudaram, não tem muito o que fazer, acúmulo de funções vão ser mais comuns, né? Então, o Jefferson lá, o Bad Tux lá, do cara do DevOps lá, ele falou já que agora tem um cara chamado Platform Engineer, que é um cara de DevOps somado com o SRE, com o cara de o SRE, né? Porque é isso, você vai acumulando funções. Não é, vou fazer uma automação, então logo vou trabalhar menos. Não. Você vai criar uma automação e você vai acumular funções, é isso que acontece. Entendeu? Aí a tendência é você virar gestor de automações. Essa é a tendência do futuro. Você vai ficar gerindo automações. Você vai gerir inteligência. Quando entrar inteligência artificial, você vai gerir essas inteligências artificiais. E aí só assim, quando você ficar completamente obsoleto, aí sim você vai trabalhar menos. Mas na verdade você vai morrer de fome porque você não vai ter mais emprego. Na parte de full stack, né, o Akita até fala, não vai ter mais essa de desenvolvedor back-end e desenvolvedor front-end. Não existe meio desenvolvedor. Vai ser todo mundo full stack. Eu concordo com ele. Vai ser todo mundo full stack. Tá. Então, se eu fosse apostar em tecnologias, React Native, porque você desenvolve React aqui para web, você desenvolve para mobile, com as mesmas competências que você adquiriu em um, você usa no outro. Você é front com JavaScript, back com JavaScript também. Então você resolve de ponta a ponta, mas eu diria mais ainda. Eu acho que já vai ter um pezinho do DevOps. Conforme as automações de DevOps forem crescendo, já esse cara também vai ter que saber um pouquinho de DevOps. E aí você vai ser o cara de ponta a ponta, porque é isso, velho. Não tem como fugir. Tá? É o jeito da galera de tecnologia continuar relevante é acumular funções. Conforme as automações aparecem, você vai acumulando função. Né? Eu sou gestor Scrum. Você tá fudido. Tá ferrado. Porque não existe motivo para 70% de um gestor de projeto não ser uma máquina. Não tem motivo para não ser. Não tem. De verdade, não tem mesmo. Se eu tivesse uma máquina que ela cria. Se eu tivesse um sistema que ele cria um post-it num Kanban para mim, baseado no incidente que ele pegou automaticamente. Vamos supor, estou rolando a aplicação web, aí pá, deu pau, rolou um stack trace lá. Ele pega isso, cria um ticket para mim e joga no meu Kanban para eu fazer uma análise. E aí ele vai acompanhando conforme eu vou analisando, conforme eu vou evoluindo esse cardzinho, e no final das contas ele roda o teste e passa. Você precisa não precisa, velho, sabe? Não precisa. Né? A maior prova disso é a automação da área de suporte. A área de suporte, que é uma área de quem está iniciando. Muita gente começa com suporte.
Lá na firma, a galera botou um sistema de suporte onde o cliente abre o ticket. Esse ticket ele é endereçado para pessoas responsáveis e aí você tem uma pessoa que fica gerindo um sistema que gere os tickets e o andamento das coisas. Então o próprio sistema manda os e-mails para as pessoas olharem as coisas e acende luz vermelha quando a pessoa demora para responder, e aí o cara só tem que dar um jeito de fazer a cobrança. Então, quer dizer, essa parte de gestão todinha vai ser automatizada e não vai demorar. Tá? Isso não vai demorar. Ou as pessoas vão virar gestoras não de pessoas. Quem vai gerir pessoas só é a máquina e as pessoas vão gerir inteligências artificiais. Né? Essa é a minha visão do futuro aí. Então, ó, postaria full stack, full stack. Por uma questão de mercado React. Mas é menos produtivo do que. Claro, você é um senior, você sabe o que você está fazendo. Se você não sabe o que você está fazendo, você vai depender de documentação. React Native, React tem bastante coisa aí para a galera começar e fazer suas coisas. Conforme ela for evoluindo o stack dela. Mas o importante é ter a mentalidade de ser full stack. Você vai mexer com back, vai mexer com front, vai desenhar API, vai escrever API, vai consumir API. Essas são as competências aí que tem. E talvez comece a entrar um pouco de DevOps aí no meio também, né? Talvez entre um pouco, assim como o DevOps está se fundindo com SRE para virar o Platform Engineer. Então talvez entende? Então a tendência, é virar tudo a mesma coisa. Não tem muito como fugir. Mas tem jogo, né? Uma mensagem que eu quero deixar é que tem jogo, velho. Calma, tem jogo. Você quer entrar na tecnologia, vai ter tecnologia para você entrar. Fique tranquilo. Aposte principalmente no seu potencial e, você vai ter que estudar. Vai ter que estudar muito e vai ter que estudar certo. E tem que olhar o mercado e entender também para não ficar perdendo tempo com coisas que não fazem sentido, tá? Esse era o objetivo do vídeo hoje, era mostrar um pouco para vocês, falar um pouco sobre essa questão da automação do Stable Diffusion, externar um pouco da minha frustração sobre o vídeo que eu não consegui fazer. Mas se esse assunto for um assunto requisitado, eu souber que tem jogo, eu vou trocar minha placa de vídeo, vou pegar uma placa de vídeo um pouco melhor, aí eu faço os tutoriais bacanas, porque essa parte de inteligência artificial tem bastante coisa legal, mas eu não abordo aqui no canal por uma série de motivos. Né? Essa é uma coisa que aqui no canal me frustra um pouco. Os conteúdos que têm mais audiência são os conteúdos que não necessariamente são profundos, são conteúdos mais superficiais. Então não adianta eu gastar um tempão fazendo material super profundo porque não tem interesse. Mas se tiver interesse, avisa aí. A gente vai dar os pulos aí e tentar atender aí, tentar manter o negócio sob controle com assuntos interessantes também, não só para vocês, mas também para mim. É aquela história que eu falei naquele outro vídeo lá, esse negócio de review de distro, para mim, distro tá virando tudo uma coisa só. Não tem muita coisa para olhar de uma distro para outra, não tem muito assunto, cara. De verdade, não tem não. Não sou release novo Fedora, uau, da hora. Nova versão do Gnome, papel de parede feio. É isso, não tem muito o que falar, né? O Nix, por exemplo, eu acho mais interessante porque o Nix é todo programado, tal. E eu tô aprendendo o Nix e conforme eu tô aprendendo, eu tô gravando algumas coisas. Qual que é o problema? Essas coisas que eu gravo sobre o Nix não tem ninguém clica, velho, ninguém assiste. Então não adianta, tipo, ninguém assiste, velho. Essa que é a treta. Então, enfim, vamos ver, né? Vamos ver aí se a gente consegue expandir um pouco os horizontes do canal aí. Tenho planos também, tá? Eu já tô com o servidor em mãos, eu tenho planos para voltar com outros blogs, tenho planos para criar um site pro canal e tenho planos para criar algumas coisas de Fediverso, tá? Eu estava pensando em subir um Matrix, pra gente conversar pelo Matrix e sair do Telegram. A gente tem um grupo no Telegram, tá? Depois eu deixo aí em algum lugar. Mas é um grupo que assim, eu parei de divulgar ele porque ele começou a crescer, começou a aparecer gente muito aleatória. As pessoas já saíram, mas acaba tumultuando o Telegram, não dá para ter muita gente e não dá para ter gente que fica causando, porque é muito ruído. Então, o que eu pensei? Eu pensei em criar um Matrix ou um Discord, mas o Discord eu tô meio, sei lá, não sei. Ou um Discord ou um Matrix aí pra galera poder conversar no chats temáticos, um fórum talvez, enfim. Então pensando umas coisas aí. É isso, gente. Um abração pra vocês, até o próximo vídeo. Falou.